Olá, pessoal. Estamos aqui para a nossa segunda videoaula da componente de aplicações pedagógicas de internet e rede social. O grande tema dessa segunda unidade é a internet levada a sério, certo? A gente procurou pensar aí, na formulação de um novo conceito de comunidade, refletir um pouco sobre as liberdades pessoais e a inteligência coletiva. Como a gente já viu, as redes sociais, elas formam, uma nova maneira de nós nos relacionarmos com as informações, com a gente mesmo e com o outro. Então, a gente tem aí um mote bastante importante para pensar a formação da cidadania digital, da comunicação pública e da formação humana. Hoje nós vamos trabalhar com uma questão que é transversal a tudo que diz respeito às aplicações pedagógicas de internet e rede social. Nós vamos falar sobre alteridade. Alteridade é uma palavra que nós podemos compor, decompor, na verdade, em alteridade, tá? E fazer um contraponto com outra palavra bastante corrente, que é identidade, tá? As afirmações de identidade, elas se referem ao modo como nós lidamos com o nosso próprio eu, certo? Com a nossa identidade. Alter, de alteridade, é outro, Então, não é um outro, não se trata de um outro eu, ou de um outro em relação à nossa concepção de eu, tá? A alteridade é a relação com o outro desconhecido. E aí a gente tem uma série de estudos, antropológicos, sociológicos e psicológicos, psicanalíticos, inclusive, que vão fazer referência a este outro. Para a gente começar, nós vamos pensar um pouco sobre uma diferença, de duas formas distintas de se relacionar com o outro. A primeira que nós vamos pensar é a empatia, tá? Empatia, o que é empatia? O que é sentir empatia, ser empático com o outro? Empatia é uma capacidade psíquica, que nós cultivamos, desenvolvemos e alimentamos, mas uma capacidade da gente sentir, procurar sentir o que outra pessoa sentiria, se nós estivéssemos nas situações vivenciadas por essa outra pessoa, tá? É o famoso se colocar no lugar do outro, tentar entender os sentimentos, as emoções, tentar experimentar em si o que o outro indivíduo sente. Então, percebam, a empatia, ela está ligada a uma relação do eu com o outro, tá? A alteridade é um outro processo, bastante distinto, e nós vamos tentar investigar um pouco dessa diferença, tá? Alteridade, de uma forma direta, é uma qualidade da diferença do outro, tá? Então, ela está relacionada com uma capacidade nossa também, tá? Mas uma capacidade de perceber a si mesmo ou o próprio grupo social fora dos nossos padrões de associação, dos nossos padrões de identificação e transferência, ou dos nossos padrões de simpatia e antipatia. Então, a alteridade não passa por isso, não passa por perceber o outro dentro dos nossos próprios padrões, mas de tentar perceber o outro na sua própria singularidade. Então, quando a gente fala em empatia, a gente está se referindo à convivência com o outro por um padrão de semelhanças, de busca por semelhanças. Quando a gente fala em alteridade, a gente está falando da necessidade da gente fazer um movimento próprio, um movimento interno, de sair de si para perceber o outro. A alteridade, ela nos coloca em movimento de autoanálise. É claro que, educacionalmente, a gente trabalha as questões da tolerância, tá? Mas as questões da tolerância não são suficientes para lidar com todo o espectro
de singularidades e de individualidades com as quais a gente convive. Então, políticas de tolerância, elas não têm uma efetividade a longo prazo, porque apesar delas incluírem o desigual, elas permanecem operando num padrão de semelhança, tá? Ou seja, continuam a afirmar o eu como eixo de entendimento do mundo, né? Essas políticas, né, essas formas de reflexão, elas estão muito presentes enquanto, por exemplo, a gente afirma que precisamos respeitar a todos porque somos todos iguais, percebe? A curto prazo, né, a gente institui ali uma ideia, né, a gente traz ali uma ideia, que é uma ideia de aceitação. Mas a médio, longo prazo, isso é um problema, porque se a justificativa para poder lidar com o outro é a igualdade, o que a gente vai fazer quando encontrar o diferente? Tá? Então, a questão, né, política e social mais abrangente não é o respeito porque somos todos iguais, mas é respeitar apesar da diferença. A igualdade aí ela vai estar muito mais ligada à igualdade de direitos, tá, do que à igualdade do eu. Uma observação bem importante para esse momento: não é necessário a gente sentir nem simpatia e nem antipatia em relação à novidade, tá? A gente não precisa concordar com aquilo que a gente encontra e nem discordar, tá? A alteridade não exige que a gente tome partido, tá? Ela trata da busca pelo outro, independente da relação que a gente vai estabelecer com essa novidade. E aqui cabe um segundo ponto que também é fundamental, tá? É exatamente esse ponto no qual nós nos abrimos para a diferença que entra o cuidado com tudo que a gente expressa, tá? Seja a expressão por imagem, por texto ou por fala. Tudo aquilo que a gente posta, tudo aquilo que a gente escreve sobre nós mesmos e sobre os outros, tá? É a ocupação com a diferença que garante a realização da igualdade de direitos. Olha aí que coisa interessante, né, de se observar. É a preocupação com a diferença que vai garantir a igualdade. A antropologia, por exemplo, é uma disciplina que ela se dedica exatamente a isso, tá? Imagina, seria um massacre cultural se a gente fosse estudar os povos indígenas, tá? Ou as categorias de gênero, a partir de uma afirmação cultural que seja prévia. O antropólogo, ele precisa ter muita clareza sobre si mesmo e sobre a sua própria formação cultural para que ele consiga estudar o diferente. Então, voltando aqui para a nossa questão inicial, alteridade e empatia, tá? A empatia, ela inclui um esforço de aceitação e ela é importante. É que, por si só, ela não basta. Para trabalhar com a diversidade dos processos educacionais e pedagógicos, ela não é suficiente, tá? Porque a alteridade, ela não passa pelo esforço de aceitação. Ela prescinde da aceitação, porque ela se trata da gente dar lugar ao outro, mesmo que isso nos incomode, tá? O mais importante para nós educadores é termos em mente que quando o nosso eu nega o outro, essa negação não tira do outro o direito de ser quem ele é, tá? É claro que isso dentro dos limites da legislação, e a legislação existe exatamente para abranger e abarcar as formas singulares e as formas de vida em diferença. Esse foi o conteúdo da nossa segunda videoaula. Esperamos que ele possa movimentar aí reflexões de vocês e que, muito mais do que práticas pedagógicas, que ele possa embasar uma nova forma de relação educacional na vida de vocês. Até breve, pessoal.